Amém. Queridos, abramos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 4. Hoje nós vamos concluir esse capítulo, né? Então nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 14, tá bom? Versículo 14 até o versículo 21. E em seguida faremos a exposição do restante deste capítulo, com os versículos que leremos a partir de agora. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus não consiste não em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Até aqui. Mais uma vez oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, a tua palavra foi lida, Senhor, e agora será proclamada aos nossos corações. Fala, Senhor, conosco e nos abençoa com a tua verdade, Senhor, para que não venhamos a nos perder. Contempla-nos, Senhor, com a beleza da tua santidade em nosso meio e transforma-nos pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que a maioria de nós que estamos aqui hoje, pelo menos os que são mais crescidos, já passaram por algumas situações na sua infância e talvez até mesmo na sua adolescência e juventude. Momentos em que os nossos pais se ausentavam e nos deixavam sendo supervisionados por uma babá ou por alguém mais velho da família. E aí começávamos a agir achando que tínhamos, pela ausência de nossos pais, o direito e o dever de fazer tudo aquilo que nos desse na cabeça. E aquela pessoa que estava responsável, constantemente nos advertia e dizia: não faça isso, não faça aquilo, pare com isso, não faça isso. E chegava num limite, então, que ela dizia assim: olha, eu não estou aguentando mais. Eu vou ligar para o seu pai. E aí, quando ela dizia isso, dava aquele gelo na alma, né? Vai ligar para o papai. E quando ela pegava o telefone e ligava de fato, as coisas se aquietavam e aí a pulsação cardíaca diminuía e a gente contava as horas no relógio para que não passassem rápido, né? Porque já sabia o que aconteceria quando nossos pais chegassem em casa. O pai, então, ao chegar, vê o temor, o tremor e a angústia daqueles filhos, e aquilo que eles fizeram, e ele ficou sabendo, e vai ter com eles, então. E ali ele nos admoestava, nos exortava, e dependendo da situação que fosse, até nos corrigia com o uso da vara. E a intenção era uma só de nossos pais, irmãos: fazer com que enxergássemos os nossos erros, uma vez que, ainda que soubéssemos que estávamos errados, e aí é onde entra a pior parte,
com consciência de que agimos errado e ainda assim sabendo que era errado, agimos, ele então nos disciplinava com a vara. E meus irmãos, a disciplina, a intenção de disciplinar alguém é de ganhá-lo, conduzindo pela dor da realidade do seu pecado a um verdadeiro arrependimento, e não o perder pela severidade da ação. E isso foi exatamente o que Paulo fez a estes irmãos de Corinto. Depois de saber o que vinha acontecendo na igreja, ele os procurou, os ensinou, os admoestou, os exortou, censurou-os duramente, até mesmo sarcasticamente, como vimos na última exposição. Porém, agora, percebam que ele muda o tom de sua linguagem e passa então a falar-lhes agora de um modo afetuoso, sensível e terno, de um modo que fosse perceptível o seu amor por eles. Afinal, aqueles irmãos eram pessoas com quem o apóstolo Paulo certamente se importava. E isso independia de quão exasperante fosse o seu comportamento. Paulo estava bravo com eles. Paulo estava zangado com eles. Mas a sua ira não teria a última palavra. E é por isso então que ele nos diz aí nos versículos 14, o seguinte, 14 e 15. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. O homem orgulhoso, irmãos, quando é confrontado por seus erros e por seus pecados, ele liga automaticamente no seu ser o modo que eu gosto de chamar de vitimismo em seu coração. Perceba que esse tipo de atitude é sempre uma atitude reativa, pois ele acredita que ao ser confrontado, ele está então sob ataque. E aquele que o ataca quer destruí-lo e humilhá-lo. Não há nada mais trágico, terrível e humilhante para um soberbo do que ver seus valores, suas crenças e suas vontades serem combatidas e explicitadas por alguém, principalmente quando esse alguém é julgado por ele como inferior. Notem que a atitude de todo vitimista tem uma causa, e essa causa é o medo. E talvez você esteja se perguntando, mas reverendo, o orgulhoso, o soberbo, ele não é cheio de si? De que ele tem medo? Ora, ele tem medo de estar errado, ele tem medo de perder o seu status, ele tem medo de perder a sua honra, o seu poder, a sua influência, o respeito entre os demais, ou melhor, eu estou sendo muito bonzinho com as palavras, ele tem receio de perder a glória que achava que possuía. E Paulo sabia muito bem desse comportamento. E é por isso então que ele ressalta no versículo 14 que o objetivo de suas palavras não é o de envergonhá-los, mas o de adverti-los. Adverti-los acerca das consequências de sua imaturidade. É por isso que ele diz, veja aí, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, ou seja, envergonhar aqui, a palavra é entreron, entrepon, ou seja, desonra ou falta de respeito. Eu não estou escrevendo para vocês, eu não estou agindo assim com vocês, visando desonrá-los, visando desrespeitá-los. Muito pelo contrário,
ele diz: eu os escrevo para os admoestar, ou seja, os adverti-lo acerca do comportamento que vocês têm mantido. Eu quero aconselhá-los. É essa a razão que eu estou falando assim com vocês. E a ideia aqui, irmãos, é a do conselho patriarcal, de um pai para um filho. A ideia aqui é de advertir uma criança. Por quê? Porque Paulo os assume aqui como filhos, seus pequeninos. Ora, ele já havia dito nos capítulos anteriores que eles eram imaturos, que eles eram carnais, no sentido de que ainda permaneciam como crianças na fé. Agora ele assume o papel de pai. São seus pequeninos, não gerados de modo natural, ou seja, de modo carnal, mas de modo espiritual, pois conheceram a Cristo pelo Evangelho que foi proclamado por ele, Paulo. E nessas palavras, irmãos, fica muito claro como Paulo ficou abatido a saber que esses seus filhos estavam dividindo-se em partidos. E mais ainda, desprezando uns aos outros e desprezando a ele que os havia gerado, desprezando a sua pregação, o seu ensino. Por isso que ele vai dizer no versículo 15, olha aí: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, a palavra que ele utiliza aqui como preceptores, traduzida aí na nossa versão, é a palavra grega paidagogos. E meus irmãos, naquele período, um paidagogos era um homem, geralmente um escravo, que possuía uma responsabilidade de cuidar de uma criança, levando-o, por exemplo, para a escola e indo buscá-la de volta para casa. Além disso, esse paidagogos era responsável por supervisionar e orientar, de um modo geral, aquele menino que estava sob a sua responsabilidade em toda a sua conduta. Ele era aquele, portanto, que levava o filho do seu senhor ao conhecimento, o deixava aos pés da sabedoria. Portanto, o que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que eles poderiam ter milhares de pessoas que os conduzissem ao conhecimento, à sabedoria de Deus, mas nenhum deles poderiam ser tidos como seu pai espiritual. E a razão para isso, meus irmãos, ele nos diz ao final do versículo 15, quando ele diz: pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Em Cristo. Os coríntios podiam ter milhares de tutores, irmãos, mas possuíam apenas um pai na fé. Eles podiam ter milhares de pessoas que os conduzissem à instrução em Cristo, mas nenhum deles teria o amor, o zelo e a boa vontade de um pai, como Paulo tinha por cada um deles. Atitudes essas inequívocas e que, portanto, o diferia completamente dos seus preceptores, exatamente como está no texto. E é interessante porque a gente vê essas coisas sendo relatadas aqui no primeiro século. 2000 anos depois, nós ainda continuamos vendo essas mesmas coisas. Principalmente, irmãos, em nossos dias que temos acesso, por meio da internet, a inúmeros outros pastores e mestres.
Quantas pessoas não têm substituído o pastor local da sua igreja por um pastor na internet? Quantas pessoas não têm veja bem, deixa eu substituir a palavra. Quantas pessoas não têm desprezado o pastor da igreja local porque ele não é como um dos pastores famosos das redes sociais? Quantas pessoas não têm desprezado a sua própria igreja porque a sua própria igreja não está bombando no Facebook, no Instagram, no YouTube e nas demais redes sociais? Quantas pessoas não têm se dividido exatamente assim? Eu sou do pastor fulano. Eu sou mais o pastor cicrano. Não, porque para mim o pastor dos pastores é o pastor fulano de tal. E o seu pastor local? Ele é gente boa, mas... Paulo foi o primeiro a ter pregado o evangelho para eles, irmãos. Ele foi quem os conduziu, de acordo com a providência de Deus. Nós passamos 2 meses estudando aqui a providência de Deus. Não é possível que os irmãos não tenham aprendido isso. Os conduziu a Cristo. Foi por causa do evangelho que ele pregou a eles. A gloriosa mensagem de que a morte de Cristo é suficiente para salvar os pecadores, que eles foram convertidos e, portanto, gerados como filhos da fé em Cristo. Por essa razão, Paulo diz no versículo 16, vejam aí: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Meus irmãos, em primeiro lugar, é necessário esclarecer que aqui Paulo não está ordenando aos coríntios que abandonem seus partidos e o sigam agora como seu verdadeiro líder. De modo algum é isso que ele quer. O que ele está a dizer aqui é que eles devem imitá-lo, certificando-se de que tudo o que fazem, o fazem à luz do evangelho, pensando não no agora, não no presente, e não no futuro aqui neste mundo, mas na era vindoura, no porvir. O que ele quer é que eles avancem à maturidade, deixando para trás, irmãos, as categorias e padrões de sua época, que eram intrinsecamente responsáveis por seu comportamento imaturo e egoísta. Porque é assim que nós agimos na maioria das vezes. Nos apegamos às coisas do passado e desprezamos aquilo que temos no presente e principalmente no porvir. Tem muitas pessoas que, apesar de ouvirem a palavra de Deus domingo após domingo, irmãos, continuam agarrados com as mesmas convicções, com os mesmos pecados e com a mesma vida que tinham antes de ouvir o evangelho. Esses dias eu coloquei uma imagem no grupo, uma pintura. Para quem não gosta muito de arte, teve dificuldade de entender o porquê daquela pintura. Mas aquela pintura reflete exatamente isso. O homem estendendo a mão para salvar o seu pai, que significa exatamente aquelas coisas que ele está apegado no passado, rejeitando o amor que tem no presente, que é a sua esposa, e o amor futuro na pessoa do seu filho. Em segundo lugar,
ao ordená-los a serem seus imitadores, perceba que Paulo utiliza uma palavra que foi traduzida por nós aqui como imitadores, né? Que no grego é mimetai, de onde vem a palavra mimetismo ou mímica. Vocês sabem o que isso quer dizer, né? Logo, o que ele está dizendo para eles, irmãos, quando diz que eles devem ser seus imitadores? Porque um pai ensina um filho, não apenas com palavras, não apenas dando ordens, mas principalmente ele os ensina por meio do exemplo, por meio de suas ações, por aquilo que ele faz. Meus irmãos, as crianças são dependentes de seus pais para a sobrevivência, para o cuidado, para a orientação, para o ensino. Não é muito difícil de percebermos que as nossas crianças, irmãos, por imitação, reproduzem o modo de vida de seus pais, aprendendo verdades elementares, adotando valores que são fundamentais a todo o seu desenvolvimento. As crianças refletem isso não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Portanto, refletem, tanto fisicamente quanto espiritualmente, a semelhança que têm com seus pais. Os filhos, meus irmãos, aprendem primeiro pelo exemplo, depois pela doutrina. Portanto, senhores pais e aos futuros papais, cuidem para serem bons exemplos para os seus filhos, pois suas ações exibem de modo muito mais profícuo aquilo que você crê, aquilo que verdadeiramente você crê. As suas ações demonstram aquilo que verdadeiramente você valoriza, muito mais do que suas palavras e do que seus pensamentos. E quando nós olhamos para essa questão de exemplo e de sermos imitadores, certamente Paulo era um grande exemplo, irmãos, uma vez que ele procurava imitar a Cristo. Logo, guardem isso: pai não é só o que gera, ou como diz o jargão popular, não é só o que cria, mas é o que ensina pelo exemplo. E quando necessário, irmãos, disciplina com amor. É pensando nisso então que ele prossegue dizendo, vejam aí os versículos 17. Veja aí o versículo 17 até o 21, perdão. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino a cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Vejam, como Paulo não podia ir pessoalmente a Corinto naquele momento, ele resolve então enviar a eles alguém que os ajudaria a avançar para a maturidade, ou seja, ele lhes envia ao jovem pastor Timóteo, a quem Paulo por reiteradas vezes se refere assim, acrescentando ainda amado e fiel no Senhor. E observem, meus queridos, que Paulo tem boas razões para isso. Dentre elas nós podemos destacar pelo menos 3. Primeira, Timóteo testemunharia não apenas o fato de que a vida de Paulo é consistente com a sua teologia, com a sua pregação,
mas também que o que ele os havia ensinado era exatamente o mesmo que ele ensinava a todas as igrejas que ele plantava e por onde ele passava: o Evangelho de Jesus Cristo e este crucificado. Em segundo lugar, Timóteo faria com que os coríntios compreendessem que Paulo estava agindo com eles, portanto, da mesma forma que agia com qualquer outra igreja que tivesse plantado. Logo, ele não estava exigindo demais deles, não estava sendo chato com eles, não estava demonstrando nenhum tipo de aversão, pelo contrário, os tratava como iguais. E em terceiro lugar, em sua estadia entre os coríntios, Timóteo os faria saber a razão da demora de Paulo em ir ter com eles pessoalmente, contrariando assim aqueles que andavam dizendo que Paulo os havia abandonado. Ora, a razão da demora de Paulo nos é explicada no versículo 19, onde ele vai dizer aqui muito claro, irmãos, que o que impedia ele de ter com eles naquele momento era exatamente o quê? A providência de Deus. O Senhor não o quis assim. O Senhor não providenciou ocasião para que assim ele procedesse, mas ele confirma: em breve irei ter convosco. E meus irmãos, vejam, trazendo para os nossos dias, isso acontece diariamente. Sabe por quê? Pelo mesmo pecado destes que disseram que Paulo os menosprezava. Orgulho, soberba. Pessoas orgulhosas querem que as coisas aconteçam do jeito delas, na hora delas, e do jeito que apraz a elas. Se ela lhe procurar para dizer alguma coisa, ela vai dizer alguma coisa para você fazer do jeito dela, não que você vai ajudá-la em alguma coisa, não que você vai acrescentar algo a ele, mas ele chega para lhe falar alguma coisa e já lhe diz como você deve fazer para ajudar a ele. Você entendeu? Porque ninguém está certo, apenas ele mesmo. Então, na ausência de Paulo, eles diziam o quê? Está vendo? Ó, ele menospreza a gente, está pensando que nós somos o quê? Já ouviram aquela expressão? Com quem você pensa que está falando? Ou quem você pensa que é? Pronto, era o que eles diziam. Quem esse Paulo pensa que é para simplesmente não aparecer aqui? Vem aqui, planta a igreja e se manda. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo o que ele está fazendo? Além de não pregar nada, além de não ensinar nada, mal sabe falar, mal sabe se vestir, não está nem aí para a gente. Vocês acham que isso não acontece ainda hoje com muitos pastores? E sabe por que eles agem assim? Porque no fundo, mais uma vez, lembra? Imaturos, carnais e crianças. Por mais que você fale que Deus age na sua providência, eles ignoram isso. Porque eles acham que tudo concorre de acordo com as capacidades e ocasiões geradas por nós, não por Deus. Porque o pastor não vem aqui em casa. Eu detesto ele. Por quê? Porque ele menospreza a gente. Parece que para ele só tem duas famílias que importam: a dele e a da mãe dele. Porque nós estamos aqui abandonados. Nós não temos pastor. Por quê? O pastor não vem toda quarta, toda quinta, toda sexta, e o domingo ele não está aqui o dia todo? Não, mas ele nunca aparece lá em casa. Então ele não presta. Ele não serve.
Nós somos assim, largados, abandonados. Vocês acham que, se Paulo passou por isso, por que nós não passaríamos? Sabe qual é o problema disso, irmãos? Isso é um problema de fé. Isso é um problema do Evangelho, de entender a providência de Deus. Por quê? Porque a agenda de Deus, irmãos, ela não é escrita por nós. A agenda de um ministro do Evangelho não é escrita por ele. Hoje ele está aqui, amanhã ele pode estar lá. Jesus chamou seus ministros para fazer a vontade dele, irmãos. Não daqueles por quem, por intermédio dele, ele chamaria. Porque, parem para pensar um pouco nisso. Qual pai vive para fazer a vontade dos filhos que não venha se arrepender duramente depois? Eu não conheço um, irmãos. Um sequer. Se dos que não fazem, muitos já sofrem, imagina dos que fazem. O desejo de Paulo, irmãos, era o de retornar a Corinto, mas o Senhor Deus tinha outros planos. No entanto, ainda assim, Paulo reitera seu desejo de retornar, para então confrontar os orgulhosos de Corinto pessoalmente. Por isso ele diz aí, veja aí, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. É se o Senhor quiser. E então conhecerei, veja bem, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. O que Paulo quis dizer com isso, né? Bem, uma coisa era certa. Os imaturos e orgulhosos entre os coríntios falavam, mas não possuíam nenhum poder. Por quê? Porque o poder de Deus não é revelado em mera opinião humana, muito menos em conversas aleatórias, fofocas, tititis, mas no Evangelho. Falado, ouvido e principalmente praticado. É através do Evangelho que a verdade e o poder de Deus se manifestam, meus irmãos. Notem que isso era o que Paulo pretendia dizer no versículo 20 com a expressão: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Porque se eles se achavam reis, este certamente não era o seu reino, pois eram na verdade falaciosos. E por quê? Porque o reino de Deus, meus irmãos, é o governo de Deus manifestado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Quando o reino vem, o poder de Deus se manifesta. O mal é refreado, o bem é ampliado, os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, os doentes são curados, os piores pecadores são perdoados. Logo, não devemos entender por reino de Deus algo diferente do que tudo quanto aponta nessa direção é determinado com este propósito aqui. Afinal, do que adiantavam as palavras deles, se essas palavras não produziam nada que fosse bom, justo e verdadeiro? Não passavam de sons vazios, sons desconexos numa câmara vazia e solitária em meio às trevas. Daí a importância da pregação. Porque a pregação fiel das Escrituras, ela é saturada de um gênero de majestade, como dizia João Calvino. É essa majestade que revela quando o ministro entra em ação com poder, muito mais do que com palavras.
Em outros termos, é quando o ministro se dedica ativamente à obra do Senhor, não confiando em seu próprio intelecto, não confiando em sua própria eloquência, mas no cingir-se das armas espirituais que o Espírito Santo lhe concede e que efetivamente são traduzidas no zelo em proteger a glória de Deus, o desejo de estabelecer o reino de Cristo, o anseio por edificação, o temor do Senhor e a perseverança invicta como dons indispensáveis. Sem eles a pregação é morta, falaciosa, desprovida de poder. E não importa quão excelente e bem adornada ela venha a ser. Deus não quer que nos satisfaçamos apenas com aquilo que é exterior, irmãos. Mas Ele quer que perseveremos no poder daquilo que é interior, do Espírito Santo, gerado e concebido em nós pelo Evangelho de Cristo. E isso, pelo fato de que o amor de Deus por nós é algo tão sublime, que supera toda a nossa imaginação. Vejam, ao fazer-se homem e morrer na cruz por nós, depois de ficar por mais de 3 horas dependurado naquele madeiro por 3 pregos, Deus provou ali o quanto nos ama. Se você bem lembrar do texto de João 3,16, o próprio Senhor Jesus confirma isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele creia não pereça. O amor de Deus, meus irmãos, é maior do que o amor de nossos pais por nós. Davi, no Salmo 26:10, diz que ainda que nossos pais nos abandonem, o Senhor Deus nos acolherá em seus braços. Ao nos criar sua imagem e semelhança, Deus fez de nós a sua glória, porque Ele nos fez para si. A Ele pertencemos, como diz o salmista, e somente nele poderemos nos realizar plenamente. Agostinho, depois de se converter, disse: nos fizeste para vós, Senhor, e nosso coração estará inquieto enquanto não descansar em Ti. Deus exige que nosso amor por Ele esteja acima de todas as coisas, de todas as outras criaturas, dos nossos bens, dos nossos lazeres. Sabe por que dessa razão? Você já parou para pensar nisso um pouco? Porque nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas. Porque o amor dele por nós, na pessoa do seu Filho, está acima de todas as coisas também. Então Ele não pode querer nada que seja inferior a isso. É por isso que Ele não aceita ser o segundo amor na nossa vida. Porque nós fomos feitos seu primeiro amor na pessoa do seu Filho. É sobre essa realidade que Jesus diz em Mateus 10:37. Jesus diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho mais do que a mim não é digno de mim. A igreja de Corinto vinha amando mais a si mesma que a Deus. Isso era tão verdadeiro que eles vinham elegendo dentre eles líderes
dentre os apóstolos, ídolos. Dividindo-se em partidos. Ora, Paulo não pode ver isso acontecer e permanecer de modo passivo, irmãos. Porque ele não quer ver Deus se enfurecer contra aqueles que foram por ele gerados, como Deus se enfureceu com aqueles que saíram do Egito. Ele os amava demais para permitir que isso viesse a acontecer. Por isso ele diz no versículo 21, veja aí: que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? E meus irmãos, há um momento em que toda a tolerância e paciência chega a um fim. Ela termina. Há um momento em que, a partir disso então, a única forma de alcançar o coração de um filho é através da disciplina. É por isso que a Escritura nos ensina que o pai que retém do filho a vara da disciplina peca contra o Senhor e atenta contra a vida da herança que o Senhor lhe deu. Porque na nossa vida, irmãos, chega um momento em que é necessário que todo pai responsável e amoroso discipline seus filhos. E um pai que verdadeiramente ama seus filhos, ele não se omite desse dever. Não age com indulgência com eles. Porque além de amar seus filhos, de dar o exemplo, de ensiná-los, ele também os disciplina quando estes se rebelam a aprender ou a fazer aquilo que é certo. Abram a Bíblia de vocês em Lucas 13, por favor, versículo 34. Vejam o que diz Jesus. Lucas capítulo 13, versículos 34 e 36. Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. O que é que Jesus está lembrando aqui? As várias advertências, não é? O pai não diz: não faz isso, está errado, meu filho, não faça isso. Quem fazia isso? Os profetas. Assim diz o Senhor. Vós que... Quantos profetas Deus não enviou? Quantas advertências o Senhor não deu? Aí veja o que Jesus diz: eis que a vossa casa ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Filhos rebeldes, porque Deus não apenas os admoestou, os advertiu, Deus usou da vara. Aqueles que ainda com a vara permaneceram rebeldes, o que lhes resta? O juízo. É por isso que o filho que era rebelde quanto mais na teocracia de Israel, o pai o apresentava aos anciãos para que ele fosse apedrejado. Sabe quem jogava a primeira pedra? O pai. Não era falta de amor. É pela contumácia do seu erro. Entendem, irmãos? Nós vamos ver aqui depois Paulo fazendo exatamente o mesmo, entregando um irmão que não se arrependeu de seus pecados, ainda que recebendo a disciplina, ele diz: entregarei a Satanás.
Sabe o que mais enfurece a Deus, irmãos? É ver seu povo eleito, amado, libertado da escravidão, prostituir-se na adoração de deuses falsos. Quantos profetas não narraram isso? E quão grande não foi a ira do Senhor contra aqueles que o traíam, quebravam a sua aliança, sem se importar, diga-se de passagem, sem sentir sequer remorso. Você já prestou atenção como a Bíblia relata como Deus se sentia? Como um marido traído pela esposa. E cada vez que Israel o abandonava para adorar os Baalins, os Molocs, as Acerás, o Senhor pesava a mão sobre eles, entregando-os na mão dos inimigos, para que, provados na dor e no abandono, se voltassem para Ele. E essa foi a história que foi narrada várias, diversas, inúmeras vezes na antiga dispensação. E que muitos hoje, com a revelação de Cristo, querem ignorar. Mas não duvidem, irmãos, que isso é passível de acontecer com qualquer um de nós, essa mesma realidade, e tem acontecido, porque caminhamos nesta vida muitas vezes trocando o Deus verdadeiro pelos ídolos mudos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, mas para muita gente é a fama, é o dinheiro, é o lazer, é a preguiça. Deus não quer perder o seu povo para esses ídolos. Por isso Ele nos prova, nos disciplina. Porque Ele quer quebrar em nossos corações um impulso a essas más coisas. É por isso que Paulo diz na Epístola aos Hebreus, abram aí, Hebreus 12, versículos 5 ao 8, a parte B do versículo 5, Hebreus 12, deixe aí na Epístola aos Hebreus, tá? Hebreus 12, versículos 5, a parte B do versículo 5, até o versículo 8, veja aí o que diz o apóstolo: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por Ele és provado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Vive na prova, irmão. Vive em meio à dor e ao sofrimento, arrependa-se. Porque pelas provações Deus quer te fazer santo. É por isso que ela dói. É por isso que às vezes ela demora, parece que nunca acaba. Ainda em Hebreus, veja aí o versículo 10. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Você como filho, quando seu pai lhe disciplinava com a vara, você sorria para ele? Tem uns que têm um coração tão duro, que ainda dizem assim, nem doeu, não é? Você era como esses? É assim que você é para com Cristo, hoje? Muitos são assim.
é debaixo da prova, mas olha para Deus e diz: nem doeu, bate mais, vai, me mata. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercidos. Fruto de justiça. Versículo 12, veja aí, Paulo vai citar Isaías 35, ele diz: por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos, agora citando Provérbios, para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. É isso que Deus quer quando nos disciplina. É isso que Paulo fala aos coríntios quando pergunta se querem que ele vá com espírito de mansidão ou com a vara da disciplina. Vão obedecer pelo ensino, pelo meu testemunho e por minha autoridade na palavra do Senhor, ou preferem obedecer pela vara? Os que resolvem obedecer recebem a recompensa da educação paterna de Deus. Sabe qual é? Paz, justiça e santidade. Lembra das palavras de Paulo em Romanos 8,18? Tenho por certo que todos os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Portanto, não nos assustemos com o sofrimento de cada dia, com as provas, com a disciplina. Fazem parte da nossa vida. Não fiquemos a reclamar, muito menos de nossas dores. Antes, façamos como Paulo, quando escreve sua primeira carta aos Tessalonicenses, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E meus queridos, há ervas daninhas no nosso jardim que podem nos matar. Mas a grande verdade que consola o nosso coração é saber que Deus jamais permitirá que isso aconteça. Às vezes, para extirpar a erva daninha que se ancorou em nossos ramos, Ele precisa cortar um de nossos galhos, para que assim não venhamos a morrer. Portanto, não reclamemos do Senhor. Deixa eu ilustrar isso aqui para vocês. Os nossos filhos, quando são pequenininhos, eles precisam completar todo um quadro vacinal. Não é assim? E muitas vezes esse quadro vacinal, as vacinas não são só aquelas de gotinhas. São injeções que causam dor. No entanto, eu nunca vi um pai dizer assim: não, eu não vou vacinar meu filho porque eu não quero ver ele sofrer, ele vai chorar, dói. Pelo contrário, você leva muitas vezes com alegria, porque sabe que aquele choro, aquela dor que ele precisa passar é para o bem dele, não é assim? Mas quando você diz: eu nunca bati no meu filho e nem nunca vou bater, faça a mesma analogia com a vacina. Não é o bater pelo bater, mas a necessidade de correção quando as palavras e as ações não provocam uma mudança no caráter daquele que o Senhor lhe deu.
Portanto, não reclame daquilo que Deus lhe deu, do marido, da esposa, dos filhos, do trabalho, do lar, da igreja, do pastor. Agradeça. Não espere que seus ossos sequem. Arrependa-se. Ponha um fim hoje mesmo nesse ciclo maldito de pecado, de orgulho, de soberba, de inveja, de olhar altivo. Quebrante-se na presença de Deus. Prostre-se diante do Altíssimo. Beije o Filho. E diga como Agostinho: ó médico divino, corta fundo, desde que minha alma não faleça, mas faz a tua vontade para eu ser santo como tu és santo. Vire essa página negra da sua vida hoje, irmão. Abra-se para uma nova história hoje com Cristo. Porque se insistir em permanecer nela mais do que o tempo necessário, você perderá a alegria e o sentido de todas as outras coisas que tem ainda para viver com Cristo em nossa salvação. Encerremos ciclos hoje aqui. Fechemos as portas do passado. Terminemos os velhos capítulos. E não importa o nome que você queira dar a isso, irmão. O que importa é você deixar no passado os momentos desta vida que passou de fato, para viver completamente a nova vida que Cristo lhe outorgou. Que Deus aplique suas palavras aos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã, Senhor, por nos mostrar a beleza do teu amor, mesmo quando a tua mão pesa sobre nós. É nas provações que temos nesta vida, Senhor, que tu provas o quanto tu nos ama, por querer nos corrigir um coração que é rebelde a maior parte do tempo, que é contrário a fazer aquilo que te agrada, mas ainda assim tu demonstras todo o teu amor, porque tu nos incomoda, Senhor, nos perturba a consciência, para que jamais venhamos a nos afastar de ti. Ah, Deus bendito, tu não nos deixaste perecer junto com aqueles que caminham para o lago de fogo e enxofre. Apesar de nossa velha natureza querer nos arrastar como um imã para longe de ti, tu, Senhor, com teus laços de amor, nos mantém sempre junto a ti, nos ensinando, nos admoestando, exortando e nos disciplinando. Que as provas nesta vida, Senhor, gerem genuíno arrependimento em nós. Que a tua palavra, Senhor, seja de fato nossa única regra de fé e prática. E que a nossa vida seja vivida para a tua glória, por amor de ti. Em nome de Cristo te oramos. Amém.